E olha, enquanto o governo federal prepara uma nova troca na esplanada, tem ministro relutando para ficar no cargo. Assunto para o nosso repórter Bruno Pinheiro, que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan com informações exclusivas de bastidores em Brasília. Quem é esse ministro, afinal de contas, Bruno? E quais são as reclamações contra ele? Conta pra gente. Boa noite. Vamos lá entender. A você uma ótima noite a quem nos acompanha. Ministro da Agricultura, ministro Carlos Fávaro, que é senador do estado de Mato Grosso e agora se tornou ministro da Agricultura no governo Lula. Eu cheguei a ouvir no último final de semana alguns nomes entre aliados do ministro Carlos Fávaro, que ele está muito confiante, está firme e muito forte. Esse é um lado de aliados que eu cheguei a ouvir. Já hoje, nesta segunda-feira, nas últimas horas, cheguei a ouvir diversos nomes para tentar entender o que estava acontecendo, já que Lula está viajando à África do Sul e no seu retorno está com esse planejamento de uma nova reforma na sua esplanada e já uma negociata com o Ministério da Agricultura. O que eu ouvi é que o ministro Carlos Fávaro, assim que assumiu o Ministério da Agricultura, se tornou um outro homem, dificultando esse acesso durante essa articulação, não atendendo seus aliados e até mesmo não honrando algumas recomendações. O último episódio foi a CPI que investiga os atos do MST. Alguns aliados do governo Lula já haviam articulado para que o ministro não comparecesse, para que não fosse necessário ele ir até a CPI que investiga os atos do MST. Ele achou que era necessário ir e comparecer e responder, o que incomodou os aliados. Eles não queriam que ele estivesse sentado lá como se fosse no banco dos réus. E ele, de forma independente, aceitou este convite e foi até lá. Uma outra reclamação foi um repasse de uma verba de quase 200 milhões de reais somente ao estado de origem do ministro, que é o estado de Mato Grosso, o que incomodou muitos aliados do governo Lula, esse alto repasse de verba ao estado. E até mesmo várias dicas, vários conselhos e nem mesmo atender os aliados que chegaram lá no início, que articularam, que fizeram a construção da indicação do ministro Carlos Fávaro para assumir o Ministério do Agronegócios. Essa reclamação ou essas reclamações chegaram ao governo Lula, ao alto escalão, até mesmo na Casa Civil, gerou um incômodo muito grande nas últimas horas. E Lula acabou utilizando, segundo aliados que eu cheguei a conversar nas últimas horas, enviar alguns recados para tentar entender, para tentar sondar se esse é um comportamento normal do ministro ou se isso acabou alterando após ele chegar na esplanada dos ministérios. É importante relembrar que o ministro Carlos Fávaro era um aliado de Jair Bolsonaro, dos filhos de Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. E na época da campanha eleitoral, rompeu e acabou entrando na campanha de Lula e se tornando o ministro do agronegócio. Então, para a gente entender o que eu ouvi, ele está achando que chegou sozinho onde chegou. E não foi assim, foi uma construção. Então, na verdade, existem diversas reclamações sobre repasse de verbas e sobre a dificuldade na interlocução. De um lado, aliados respondem que ele está firme e muito forte. De um outro lado, alguns alegam ver dificuldade em ele estar no Ministério da Agricultura. A resposta vai vir após Lula retornar da África do Sul na semana que vem em uma nova reforma na esplanada dos ministérios, que é importante ressaltar, Vitor, que é 60% maior do que a esplanada de Jair Messias Bolsonaro, viu, Brau? Perfeito. Bruno Pinheiro, informação importante aqui pra gente ao vivo no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Bruno. Boa noite. Dora Kramer, como é que será que vai terminar essa novela? Será que o ministro corre risco no momento em que o presidente está aí procurando cadeiras para encaixar os aliados? Será que esses deslizes, digamos assim, de Carlos Fávaro podem fazer com que ele perca o cargo ou não? Ele ocupa um papel importante nessa mediação com o agronegócio e não deve ser trocado. Tem palpite, Dora? Olha, isso aí tá esquisita essa história, tá? Tá bem esquisita, tá parecendo aí uma coisa, uma artilharia
que vem em cima do ministro, ele não estava, o nome dele não estava numa configuração desse tipo de mudança agora, que é uma mudança que visa a abrigar esses dois partidos, PP e republicanos. Se houver alguma mudança, bom, pelo visto tem insatisfação, agora é preciso saber se essa insatisfação é fruto daqueles conflitos que existem ali no setor, né? Se ele é alvo de lobby, sei lá o quê, mas se ela chegar à presidência da República, não é uma questão para ser resolvida no âmbito dessa reforma que está sendo planejada, pensada, feita agora, porque há uma questão, articulação aí sobre o Ministério da Agricultura, é uma questão bem mais complicada, bem mais sofisticada, porque, veja, estamos tratando do setor, um dos maiores setores responsáveis pelas nossas exportações, pela balança de pagamentos. É um setor sensível, um setor do agronegócio em que o presidente Lula tem dificuldade de transitar, então não é algo que se dê assim de uma maneira simplificada. Eu acho que se tiver, é algo, se houver um nó a ser desatado aí, não será um nó a ser desatado separadamente, não no âmbito dessa reforma sobre a qual a gente fala todos os dias.